No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet em www.tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 6 de maio de 2015, participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do radar, mande sua mensagem 99507-6900. Bom dia, Roberto Samuel. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. E bom dia a todos. E atenção, ainda hoje deveremos ter a participação do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Pedro Zanotti, falando, entre outras coisas, sobre o reajuste à categoria, né? Estamos na database dos servidores, e também sobre o regime jurídico único. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Congresso estende mandato no Supremo e tira nomeações de Dilma. É a PEC da Bengala, de 70 para 75 anos. O que eu me pergunto, Roberto Samuel, será que essa extensão da idade vai valer somente nos tribunais ou outros profissionais? Existe uma emenda lá que diz o seguinte: pode ter uma regulamentação. Atualmente, todo funcionário público é obrigatoriamente aposentado aos 70 anos, mas me parece, pelo que eu li aí, existe uma possibilidade de que esses funcionários também possam ficar até os 75 anos. Nada mais justo, né? Não entendo por que o privilégio, ou o direito, melhor dizendo, seria a exclusividade dos ministros do Supremo. Afinal de contas, todos são iguais perante a lei. Mas uns são mais iguais que os outros, né? Uns são bem iguais mesmo. Alckmin poupa Cantareira e falta de água deve aumentar. O governador Alckmin não quer usar a segunda cota do volume morto. E assim as áreas que sofrem, né, para receber água vão sofrer mais. Programa do PT na TV gera panelaço em 10 estados e no Distrito Federal. Eu não ouvi. No meu bairro não houve nenhum barulho, viu, gente? Eu só troquei de canal, sinceramente troquei de canal. E vou ser bem sincero, não é porque era programa do PT. Simplesmente que nós já passamos pelas eleições há pouco tempo. A população está, né, saturada, vamos dizer, de saco cheio, está saturada. Muito saturada. Eu acho que os partidos políticos deveriam ter o bom senso de se manter em silêncio, sabe? Aquele repouso. Fiquem quietinhos, não é a hora, não. A população está aborrecida. Programa político hoje na televisão, antes do Jornal Nacional, causa panelaço mesmo, viu? Eu não peguei panela nenhuma, só troquei de canal. Não ouvi também barulho nenhum, viu? Meu bairro. No Gopouva? No Gopouva. Você não tá bom? Não. Aqui na região central também não ouvi, mas eu vi depois vídeos. Em alguns condomínios da região central. Olha, isso variou muito de bairro a bairro, de condomínio a condomínio, né? Banco do Brasil dribla regras e financia Porsche de amiga de Bendini. A amiga é a socialite Val Marchiori. É uma vergonha. Olha, meu Deus do céu. Eu não diria que ela driblou as regras, eu acho que ela atropelou o bom senso. Como é que ela fala mesmo? Nem lembro. Até tem uma expressão. Não conheço muito, não. Olha, sinceramente, o Brasil tem umas coisas. Aliás, vamos falar sobre isso, que ontem teve sessão, depois das manchetes. Tá certo, ontem sessão na Câmara Municipal. Estadão, o Estado... Tá preocupado aí, Virgílio? Não, né? O Estadão destaca: a Câmara derrota governo e aprova a PEC da Bengala. Programa do PT provoca panelaço em cidades do país. Lei da espionagem avança na França. Na verdade, é uma lei que acaba com a privacidade do cidadão francês na internet. E eu me pergunto até que ponto nós temos privacidade nenhuma. Nenhuma. É que nem sigilo bancário também, é tão duvidoso, né? Mas olha, cada vez mais você fique consciente do seguinte: tudo que você faz na internet
está sendo observado por alguém, né? Lojas e carros demitem 12 mil funcionários. Olha, a situação de 2015 não está fácil para ninguém. Estava conversando com alguns sindicalistas, Pedro. Eles estão bastante pessimistas com relação a 2015. Eu acho que é a ressaca de 2014. Alckmin corta salário de professores em greve. Agora vai, hein? Agora vai. Não sei para onde vai, mas vai. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: regime único aumentará a contribuição de servidores. Inicialmente é bom, né? Vamos ver daqui a alguns anos. Na verdade, os seletistas vão recolher para a Previdência Municipal, né? Não, será transformado tudo num regime único. Sim. Né? Então, eu acho que não vai ter mais seletistas, serão todos estatutários. Serão todos... vai para o regime estatutário, mas o estatutário não é regido pela Previdência? O estatutário, o CLT não. Foi o que eu falei, os seletistas vão deixar de recolher. Eles vão deixar de ser seletistas. E vão recolher para a Previdência. Tribunal de Contas rejeita recurso de 2 contratos da Prefeitura. Isso é uma vergonha, né? Impressoras danificadas dificultam a entrega de boletins no 7º Distrito Policial. Fala, Virgílio. Aqui, as impressoras de documentos do plantão do 7º DP, região São João, estavam quebrados, estariam quebrados há pelo menos 2 meses. Isso estava prejudicando a entrega de boletins de ocorrência no distrito. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirmou que uma impressora está em manutenção e que outras 2 estariam funcionando. O atendimento ao público continua sendo realizado normalmente, e manualmente seria? Um policial afirmou que os 3 equipamentos estão inoperantes. Esse atendimento normal é péssimo atendimento, entendeu? O atendimento normal, que é péssimo, continua. Olha, eu vou dizer um negócio, a situação que os policiais civis trabalham é insuportável. Olha, são cadeiras velhas, são mesas velhas, o equipamento super ultrapassado. Eles fazem milagre. Mas entra numa delegacia para você ver, é deprimente. E o governo do estado parece uma mentalidade que policiamento é viatura nova, né? Viatura é o que aparece. Bonita, Agora, uma delegacia deixar de funcionar por falta de impressora, uma impressora hoje custa o quê? Uns R$300? Olha, Pedro, eu vou dizer um negócio, hein? Quando eu cobri a polícia, eu vi muito delegado comprar material do próprio bolso, caneta, lápis e tinta para impressora. Eu vi muito delegado, amigo nosso, fazer isso. Eles estavam corretos. Eu acho também, de certa maneira, uma vergonha o delegado de permitir, não sei que é o delegado, com todo respeito, mas permitir que o seu distrito fique sem impressoras. Ele vai fazer o quê? Resolva. Não, eles acabam correndo atrás de uma doação de um empresário ou de outro, Pedro. Porque então, a burocracia é complicada, viu? É absurdo isso. Bom, a segurança pública em São Paulo. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Precisa ajustar o cabo aqui da câmera, viu, produção? 2 minutos, voltaremos. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7h12, 7h12, Radar de Notícias, com a câmera torta, mas tudo bem. Hoje é dia. Eu queria ver o William Bonner apresentando o Radar de Notícias. Que é isso? É muito fácil apresentar o Jornal Nacional. Melhorou, rei? Tá aí, ajustou, tá certo. Vamos lá, Roberto Samuel, como é que foi a sessão ontem na Câmara Municipal? Olha, o pessoal não queria dar milho aos pombos. Projeto de lei do vereador Toninho da Farmácia acabou causando muita polêmica. O projeto dele pede a proibição de que os pombos sejam alimentados. Segundo o vereador Toninho, eles são causadores de doença, o que todo mundo sabe, né? O líder da oposição, o vereador Geraldo Celestino, foi irônico no discurso, dizendo que existem outras prioridades a serem discutidas na cidade, como a falta de saúde mesmo, e não é possível a Câmara ficar discutindo alimentos. Uma das questões que o Geraldo Celestino disse é que não existe uma forma prática, ou a Prefeitura não tem estrutura hoje, para fiscalizar quem dá comida aos pombos. Eu concordo plenamente. Olha, primeiro é a intenção do vereador Toninho da Farmácia, isso, né? Foi das melhores, a execução foi das piores. Vereador, como é que você vai proibir o cidadão de jogar migalha de pão, jogar milho, sei lá, o alpiste para o pombo? Pombos hoje, embora eles simbolizem a paz, né, internacionalmente,
O pombo é um rato de asa. Hoje ele realmente é um vetor de contaminação. O vereador Celestino tem razão. Como é que você vai controlar isso? A prefeitura vai fiscalizar quem está lá na Praça Getúlio Vargas, jogando alpiste, pão. Não tem estrutura para fiscalizar. Já não temos fiscais para tanta coisa. Vereador Toninho da Farmácia, se o senhor vier com um projeto que a prefeitura, que a vigilância sanitária tem que acabar com o pombal que tem lá. Tem um pombal, não tem, Roberto? Não havia. Foi derrubado há muitos anos. Tiraram já? Há muitos anos. Bom, mas ainda há pombos lá na Getúlio Vargas, há em outros locais também. Eu já vi pombo até no Carrefour. Sabia disso? Sim, já vi. Então, se o senhor vier com uma ideia de combate efetivo aos pombos, agora, tentar proibir o cidadão de jogar migalha de pão para o pombo, quem é que vai fiscalizar isso, vereador? A ideia é ótima, mas a execução é péssima. Quem mais? Olha, nós tivemos aqui, são vários requerimentos que foram deliberados pelos vereadores e a maioria dos projetos que estão na Câmara ainda requer parecer técnico, né? São vários vetos, viu, Pedro? Vetos colocados pelo prefeito a alguns projetos. Inclusive, tivemos aí aprovado ontem, que foi para ascensão, o projeto do pastor Anistaldo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do poder público disponibilizar para funcionários públicos da administração direta e indireta luvas descartáveis siliconadas ou sem a proteína do látex. Olha, isso daqui provavelmente vai ser vetado porque, segundo a lei, isso aqui é uma ingerência na administração direta. Olha, a Prefeitura de Guarulhos está com problema no setor de informática. Desde segunda-feira, o site da Prefeitura está fora do ar. Funcionários públicos reclamando que não conseguem acessar a internet. Página, né? Principalmente, não é para acessar o Facebook, não. A questão é outra. Vários serviços hoje da Prefeitura são informatizados. Exatamente. Então, há uma dificuldade enorme para o funcionalismo. Somente alguns setores estavam com comunicação, com acesso à internet. Há necessidade de uma explicação oficial. Há rumores de falta de pagamento à empresa responsável. Exatamente. Agora querem chegar ao capricho do quê? De uma luva... Siliconada. Muito bem. Vamos lá. Olha, muita gente reclamando ontem, passando mensagem via torpedo com relação a essa falta de comunicação interna com relação à internet. E qual o motivo? Oficialmente não existe. Suspeita-se de falta de pagamento. Atraso de pagamento. Alguns funcionários estavam trabalhando com seus celulares, né, com seus smartphones, com acesso 3G. Exatamente. E olha, 3G em Guarulhos é uma coisa doentia. O 4G também é ruim, né? Então, Pedro, falando ainda sobre política, eu tenho uma informação que eu acabei recebendo ontem, de que a situação ali na Secretaria de Trabalho não está tão boa não, viu? Não mesmo. Inclusive o secretário adjunto, Nelson, deixou está colocando o cargo à disposição do partido. Chutou o balde? Chutou o balde, parece que a coisa não está das melhores ali, porque na verdade esse cargo que o Nelson assume lá na Secretaria de Trabalho seria seria do partido do PCdoB com relação aos trabalhadores, uma indicação diretamente dos trabalhadores, para representar os trabalhadores. Sim. E parece que ele não estaria muito contente, né, nessa situação. Afinado com o secretário, que é o vereador Lamé. Exato, ele entende que... Bom, eu soube de vários rompimentos ali de contratos na Secretaria do Trabalho. Olha, Pedro, inclusive tem um contrato lá que tá dando muita dor de cabeça para a Prefeitura, porque parece que faltou algumas prestações de contas importantes e isso está dando, inclusive, um problema lá em Brasília para repasse de dinheiro para a Prefeitura de Guarulhos. Isso vai dar muita dor de cabeça ainda. E ainda falando sobre PCdoB, olha, tem uma informação privilegiada, Pedro, de que Toninho Silvão, está pensando aí em deixar o PCdoB, a presidência. Ele vai deixar o partido? Não, pelo menos a presidência. Bom. É engraçado, lutaram tanto para tomar o controle do partido, da ex-vereadora Luísa Cordeiro. Me parece que ele não está muito contente, não. Mas ele convidou outro dia o Eloy Pietá? Parece que... Não, isso é verdade. Então. Mas me parece que ele não está muito contente, não, hein? Com o partido ou com a administração? Com o partido. Ah, tá. Então tá bom.
Fala, Virgílio. Pedro, ainda sobre a Câmara de Guarulhos, um representante do Ministério das Relações Exteriores da República Armênia, de Karabakh, perdoa a pronúncia, né? O Karsis Kamanekian Júnior discursou na tribuna da Câmara ontem para pedir a criação de uma Câmara de Comércio Armênia-Guarulhos e a aprovação de um projeto de lei que torna as cidades irmãs Guarulhos e a cidade de Stepanakert. Na verdade, o vereador Guti do PV, que apresentou esse projeto, ele levou esse cidadão, muito eloquente, né? Muito bom. Muito bom o discurso dele. Mais uma vez quebraram a regra, né? O protocolo da Câmara. Já o regimento prevê uma inscrição prévia de 48 horas. O cidadão chega lá, fala, e a Câmara está assim hoje. Agora, Armênia e Guarulhos já temos linha de ônibus, né? Temos a linha. Esse negócio de cidade irmã, sinceramente, me parece mais uma política de visibilidade do que efetividade. Olha, quando existem alguns projetos interessantes, mas em outros países, por exemplo, Cidades Irmãs, por exemplo... Mogi das Cruzes recebe ajuda do Japão. Exato. Aí são intercâmbios de estudantes efetivos que acabam pegando estudantes que necessitam aprender inglês, francês e tal. Isso existe e funciona em algumas cidades. Guarulhos nunca vi. Não, Guarulhos não. Só no papel. Olha, e eles querem também estreitar não só o comércio, mas as culturas e os esportes entre as duas cidades. Não dá para Guarulhos ser irmã de Miami? Olha, eu já vi cônsul de Israel vir a Guarulhos com proposta de irmandade. Verdade. Já vi o cônsul italiano vir a Guarulhos com proposta de irmandade. Até hoje essa irmandade está meio órfã, viu? Olha, eu acho que irmão sempre dá briga. É melhor não... Perdoe o meu ceticismo. Não vejo muito futuro aí, não. Olha, inclusive eu me lembro que acho que foi a vereadora Luísa Cordeiro que fez a Havana ser... Guarulhos é irmão de Havana. É Havana? Não era Havana. Era um país, era uma cidade de Cuba. Já falaram de Joinville. Eu acho que Guarulhos é irmão mais pobre, então. Eu gostaria de Miami, Paris, Barcelona. Vamos lá. O que mais, Virgílio? Pois é, apreensão de êxtase no aeroporto de Guarulhos. Nos 5 primeiros dias deste mês, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas e uma por descaminho, né, em ocorrências diferentes do aeroporto de Guarulhos. Ao todo foram apreendidos 7 quilos de cocaína e 15 mil comprimidos de êxtase. Sabe o que seria o descaminho? Não. Um empresário de 32 anos foi detido pelo crime de descaminho. Ele tentava embarcar num país com grande quantidade de roupas, das quais não pagou os impostos devidos. Eu vou dar uma de nós. Antigamente descaminho era outra coisa. Era contrabando. Bom, eu publiquei ontem na minha coluna Reticências que o vereador Albertão foi criticado pelo polêmico cantor Lobão. Né? Lobão teria dito, não, ele disse. Ele disse que o Albertão teria recebido $50 mil das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E, para quem duvidou, eu publiquei ontem, às 17h38, no meu Facebook, está lá o vídeo. Exatamente o trecho em que o Lobão, numa entrevista à TV Veja, cita o ex-vereador de Guarulhos, o Albertão, que teria recebido essa quantia. Eu praticamente não acredito, até porque o Lobão falou em Capão Redondo. Não tem nada a ver com Guarulhos, Capão Redondo. Parece que o Lobão frequentava uma rádio pirata assim aqui em Guarulhos, no Cocaia, de falar. Sabia, não. Né? Sabia. Olha, com relação... Eu conheço o Albertão. $50 mil ele não recebeu, meu amigo. Também duvido. Olha, acho que conhece o Albertão de perto. Sinceramente, eu acho que ele não recebeu. Ele sim tinha ligações com a FARC, sim. Não que políticas, né? Políticas. Ele defende realmente a questão da revolução. Não com tráfico, isso não é a cara do Albertão. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Roberto Samuel, Virgílio Rocha, nossos ouvintes e telespectadores.
Ô Pedro, já estou aqui pelo Trevo de Bom Sucesso, onde daqui a pouco, cerca de 45 minutos, o prefeito Sebastião Almeida estará aqui com toda a sua comitiva, inaugurando aqui a segunda parte das obras aqui, Pedro. Toda a estrutura para montar para atender o prefeito aqui, para recepcioná-lo, já está sendo montada, já há uma grande tenda aqui, onde será feito o discurso aqui do prefeito. Os agentes de trânsito já estão aqui disciplinando o trânsito na região. Só que, Pedro, se a comitiva do prefeito estiver nos ouvidos, eles vão ter um pouco de dificuldade para chegar aqui no Trevo. É muito trânsito nesse momento, principalmente ali na entrada do Sakamoto, porque um caminhão tombou há cerca de uns 15 minutos atrás. Um caminhão transportava papel velho, aparas de papel, Pedro, ali na entrada da rua Eduardo Fromer. E, para quem conhece aqui a região, é uma região, é o local onde os carros também utilizam para acessar aqui o Trevo de Bom Sucesso. Eu conversei com um dos agentes da CCR Nova Dutra, que está com um guincho aqui, segundo ele, que eles vão dar um apoio para os agentes de trânsito, já que a gente sabe que a prefeitura está com um problema aí com questão de guinchos, Pedro. Ele acredita que em cerca de meia hora, 45 minutos, esse caminhão já tenha sido retirado. Mas até o momento, eu repito, dificuldades para quem chega até o Trevo de Bom Sucesso vindo aqui de São Paulo. Ô Rodrigo, vamos por partes. Então o trânsito na Dutra sentido Rio já está afetado, já há reflexos. Já há reflexo ali a cerca de 1,5 km aqui a partir do Trevo, atingindo ali quem vem nas proximidades do posto Sakamoto, ali da Servigás, muito por causa desse caminhão que tombou na pista, Pedro. O que vai acontecer aí no Trevo de Bom Sucesso hoje? Estão esperando o prefeito para quê? Segundo as informações que eu consegui agora pela manhã, Pedro, o prefeito Sebastião Almeida estará aqui inaugurando a segunda fase das obras aqui de melhorias no Trevo. Achei que otimismo, impressionante. Como é que você ficou sabendo disso, Rodrigo? Eu não recebi convite nenhum. As fontes, Pedro, algumas fontes me ligaram agora pela manhã, eu liguei para algumas pessoas e eles acabaram me informando. Tá certo, parabéns pelo furo, então. Hoje pela manhã o prefeito Almeida lá no Trevo de Bom Sucesso, e o local já está complicado porque um caminhão de aparas de papel já tombou. 8h, 8h30 ele estará por aqui, Pedro. Que piada pronta, hein? Que papelão que esse caminhão aprontou, hein? Vou te falar um negócio. Obrigado, Rodrigo. Olha, é uma forma interessante de inauguração, né? Com todo respeito. Segunda fase. Olha, você divide o bolo, você, ó, o primeiro pedaço de bolo é para você, o segundo é para você. Então tem a primeira fase, a segunda fase. Olha, eu passei por lá esse tempo, Pedro. Cresceu, a cada dia que passa, aquela região dos Pimentas cresce de uma forma muito, muito rápida. E olha, estamos perdendo uma oportunidade importante, Pedro, de alargar algumas avenidas ali. Sim, eu estou me perguntando aqui, lógico, Trevo de Bom Sucesso estamos discutindo há 20 anos, mas e aquele viaduto enterrado, aquele túnel que prometeram ali, na altura da Riachuelo, ligando a Vila Aeroporto, a antiga Vila Sapo, para quem não sabe? O que aconteceu? Sumiu aquela obra? Parou. Mas sumiu de uma maneira. Falar pelo menos uma ligação para a Dutra, sentido São Paulo. E ali seria importante, porque inclusive iria desafogar o Trevo de Bom Sucesso. Eu vou dizer mais, talvez antes de resolver o Trevo de Bom Sucesso, seria mais fácil fazer uma passagem de nível. Exato. Ali na entrada do Jardim Presidente Dutra. Ali aquela região está mais fácil de resolver. Faltam outros acessos. Nós estamos insistindo em Bom Sucesso. Quando nós vamos melhorar Cumbica, entre Cumbica e Bom Sucesso, nós temos ali o Jardim Presidente Dutra, né? Nós temos esse viaduto prometido ali na altura do CD, né? Centro de Distribuição da Riachuelo. Enfim, está lá o caminhão de aparas, que papelão, hein? Pedro, e toda aquela região, todo mundo fala muito do Trevo de Bom Sucesso. Sim. O caminho para chegar até o Trevo é um sacrifício. A João Paulo I, né? Sim. Aquela região que vai até o Trevo de Bom Sucesso, ela fica completamente travada nos horários de pico. Aí você fala por dentro de Guarulhos. Exatamente, estou falando por dentro. Porque não é só o Trevo. Olha, nós estamos perdendo grandes oportunidades de pegar essas avenidas nesse momento, que seria bem mais barato, e alargar essas avenidas, gente. Não vai esperar o que aconteceu aqui no centro. Nós precisamos de novas avenidas, né? Ou alargar que nós temos. Nesse caso não é possível. Eu sempre falei da Monteiro Lobato estrangulada pela base aérea de Cumbica. Com todo respeito à Força Aérea Brasileira, a base aérea hoje está estrangulando a cidade. Sim. Seria tão fácil ampliar a Monteiro Lobato,
sempre se fala que não, vai haver um acordo com a base aérea, e olha que o governo federal é petista, hein? Não cedem 5 metros para fazer uma avenida. Olha, eu acho que tem muita gente devagar nessa prefeitura, hein? Pelo amor de Deus, hein? Falta de atitude, muita falta de atitude. Falta de atitude. Fala, Virgílio. Pedro, passado um mês da pendência da Prefeitura de Guarulhos, junto à IDP Bandeirante, a população de bairros da cidade está sofrendo com problemas de iluminação pública. No Jardim Moreira e na Vila Francisco Mineiro, é isso mesmo? Ambos da região da Vila Galvão, lâmpadas deixaram de acender e causam insegurança aos moradores. Na verdade, Guarulhos está ficando às escuras. Nesse impasse entre Prefeitura e Bandeirante Energia, criaram a taxa de iluminação pública, né? Uhum. Agora, uma reportagem da Rede Globo evidenciou muito bem, não basta ter a taxa. Aí, cadê o caminhão, o pessoal, os equipamentos, o material, lâmpadas? Não vai ser da noite para o dia, principalmente ainda com essa escuridão, né? Eu acho que com a experiência que a IDP tem, a Prefeitura devia contratar a IDP para fazer a manutenção. O que você acha, Pedro? Terceirizar? Terceirizar. Seria mais fácil. Né? Seria mais fácil. Ela paga para a IDP, nós estamos pagando, ela paga para a IDP faz a iluminação, a manutenção. O duro é achar um preço justo para isso, porque a Bandeirante também vai se achar a última Coca-Cola do deserto. Mesmo porque faz um bom negócio. Caminhamos para as trevas, ou seja, para a escuridão. 7h30, vamos a um rápido intervalo, 2 minutos, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do radar, 99507-6900. 7h32, 7h32, e atenção, funcionalismo público de Guarulhos, já conosco no estúdio, Pedro Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela presença. Aliás, a Folha Metropolitana tem hoje até a manchete, né? Fala da categoria. Regime único aumentará a contribuição de servidores. Não é que vai aumentar o desconto para o servidor, né? Vai aumentar a arrecadação para a Previdência, é isso? Isso. Não, também o desconto para o servidor, só que assim, o INSS, ele trabalha em 3 faixas, né? 8, 9 e 11. E o Instituto, pela lei lá do Instituto do IPREF, ele já começa a contribuição no 11. Mas só que já está pré-acordado, também avisado a todos os servidores que o servidor não arcará com esses 3% a mais, nem os 2, se o caso ele estiver na faixa dos 9, porque já deixamos certo já com a administração, de que a administração fará o repasse para o salário do servidor. Então, aquele que contribui com 8, ele passará a contribuir com 11, só que essa diferença a prefeitura vai colocar no salário dele, vai compensar. Isso já é uma boa notícia, hein? Pelo menos um ano. Ele não vai ter... Bom, só uma pergunta... E essa contribuição será somente previdenciária ou também será da saúde, como a Previdência sempre prestou serviço da saúde para o funcionário? Então, é assim, Roberto, a questão da saúde. O IPREF, tanto o estatuto da Prefeitura hoje, o atual é de 1968, 1429 de 1968, tem coisa ali absurda. O servidor não pode fazer greve, não pode citar greve, não pode mostrar preço pelo outro servidor. É época de ditadura mesmo. Como é que fala? Tem uma cláusula lá, a gente até deu risada no sindicato, que no caso do concurso, o critério de desempate, o primeiro critério é ter apoiado o golpe de 64. E assim, dessa linha, ter prestado na FAB. Você sabe que era a idade? Não, de 1968 não. Inclusive, falava do atestado de ideologia, tinha que entregar o atestado de ideologia, não sei onde pegava. Uma lei antiga, 1968 também, então por isso que está até trocando. Eu me lembro que acho que tem uma cláusula que diz que nenhum funcionário público pode sair da cidade sem autorização, né? Tem, tanto 1968 também. Hoje em dia, então, aí antigamente, Roberto, assim, que as pessoas não estão entendendo, inclusive a Folha Metropolitana colocou até na capa, né? Vai perder o auxílio saúde. Não, é porque anteriormente, vocês dois, né, que trabalham com a notícia, sabem até melhor do que eu.
a Previdência e a Saúde, ela andava junto. Sim. Entendeu? Até no antigo INPS, quando eu era menininho e tal, tinha que ter carteira assinada. Então, o que acontece? Com a questão da universalidade do SUS, quando veio o SUS, foi separado. O SUS hoje, vamos supor, ele é universal. O que é ser universal? Ele responde só, todos têm direito, independente de trabalhar ou não e tal. E as previdências, elas ficaram somente com a Previdência. Isso aconteceu também com o IPREF também. Ele passou por isso também, que hoje tem funcionários hoje estatutários que não têm convênio, porque eles não optaram a ter convênio. Porque o IPREF foi atrás de um convênio, mas o pessoal paga. Entendeu? Então, seguindo essa linha, a questão do Instituto para o Regime para Todos, ela não está discutindo saúde. Está discutindo previdência, aposentadoria. E aposentado, porque o Instituto, hoje, todos os institutos de previdência, eles não têm mais saúde. Os institutos não têm mais. Eles seguem a questão da previdência. E nós estamos discutindo a questão previdenciária e a questão das regras, né? Porque vai mudar. Assim, até para mim é uma mudança também brusca. Eu estou no sindicato desde 2005. Estou no serviço público desde 99. Né? Comecei a trabalhar no serviço público para o Guaru. E assim, eu conheço, né, nesses 10 anos, né, por força também do hábito, ter que mexer, conheço muito a CLT. Né? Ou pode, não pode, artigo tal, isso tem, isso não tem. E tudo agora é novo. Então eu imagino, se no meu caso, que estou no sindicato, e os outros diretores do sindicato, que está no sindicato, já é uma coisa nova, imagina para o servidor. Agora, muitos funcionários seletistas são preocupados com o fundo de garantia. Como é que fica? Então, Pedro, o fundo de garantia, o que acontece é o seguinte, pela regra, a regra mesmo da Caixa Econômica Federal, né, outra coisa também, tirar o mito também do servidor. O servidor não está sendo demitido, não está rompendo o contrato de trabalho dele, está trocando-se o regime. Isso tem previsão na Constituição, tem já decisões do Supremo sobre isso. Então, assim, o meu contrato de trabalho, o meu vínculo com a Prefeitura, ele não está sendo cortado. Ele é de 2004 para cá e ele vai continuar sendo, só vai trocar o regime previdenciário e vai trocar a minha relação com a Prefeitura de Guarulhos, até respeitando a emenda constitucional. Então, o que vai acontecer? A Caixa Econômica, ela tem a questão do saque, ela tem as regras do saque. Quando há rompimento do contrato de trabalho, né, sem justa causa, você vai lá e faz o saque. Em caso de doenças graves, HIV, câncer e tal, você também tem a questão do saque, comprar casa ou a conta ficar inativa por 36 meses. Que é no caso demitido e tal. Então, nesse caso de mudança de regime, não tem definido se a Caixa libera ou não libera, não é a Prefeitura. Então, a Caixa entende o quê? Entende que espera ficar inativo 36 meses. Só que acontece o seguinte, que já tem decisões maiores do Supremo e tal, de que entenda que a Caixa, ao mudar o regime e a conta ficar inativa, a pessoa pode ter acesso. Mas isso como? Somente com ordem judicial. Então, tem assim, que requerer. Tem que requerer na justiça para mostrar para a justiça que você... Eu só uma pergunta, vocês devem ter pesquisado, já temos casos de cidades que passaram por isso, não? Nós tivemos, estamos agendados para ir em Budas Artes, estivemos no Guarujá, né, nossa diretora Renata, o Ivandro, a Sara foram até o Guarujá, porque no Guarujá a mesma pessoa que está fazendo esse estatuto, que é um advogado chamado Antônio da Fundação Getúlio Vargas, sim, ele fez do Guarujá. Há quanto tempo? Acho que é um ano e meio. E qual é a reação hoje dos funcionários? Então, lá no Guarujá a gente foi mais por essa questão. O que usando um termo até mais simples, onde a roda pega? Nas regulamentações. Eles reclamaram, o sindicato lá dos servidores. Entendeu? Porque muitos artigos do estatuto ficou assim, vai acontecer tal coisa, o Roberto que cobre lá a Câmara Municipal sabe disso, aguarda a regulamentação. Então cria-se a lei, vai aguardar uma regulamentação da lei, ela passa 3, 4, 5 anos, porque não aplica-se a lei, porque ainda não está regulamentado como vai ser. Nem vocês falaram dos pombos aí do menino lá. Então isso que chama atenção no Guarujá. Isso, mas então, que sirva de alerta, então. Alerta, então, nós estamos atentos nisso, entendeu? E na questão do servidor, Pedro, assim, não querendo ser, como é que fala? Seria a palavra certa. Eu querendo acertar, dizendo que o estatuto é bom e tal. É só que assim, 90% das coisas que a gente, que está chegando até nós, eu vejo pelas redes sociais,
Me desculpe falar assim, as pessoas dão uma viajada na maionese legal mesmo. É desconhecimento. Falta de conhecimento, porque assim, você hoje, a questão do serviço público, que mais nós, né, já vim aqui na rádio há 8 anos que eu venho aqui já, mais ou menos. A primeira vez que eu vim aqui, ele era tesoureiro. Assim, aliás, hoje nós vimos no Facebook, o ano passado, no dia 5 de maio, 6 de maio, você estava aqui. Pedro, uma questão fundamental, né, que eu acho que é a pergunta mais importante de hoje, é a questão salarial. O reajuste, né? O reajuste, né? Só vamos fazer em seguida a pergunta, mas só antes o Marcelo da Secretaria de Transporte, ele contesta a informação do Rodrigo Souza, diz que não há inauguração do segundo trecho da obra de Bom Sucesso. Ele fala que será uma vistoria hoje às 8h30, com a presença do prefeito Almeida e do secretário Atílio. Mas que os rapapés estão sendo preparados lá, estão, né? Sim. Salamaleques, rapapés. Como diria o nosso amigo Abdo Maslum. Certo. Bom, vamos falar do reajuste, Pedro? Como é que está a questão? Então, Pedro, nós tivemos 2 reuniões com a administração, né? Todo o servidor, todos vocês estão acompanhando a questão financeira até da prefeitura, para aplicar o reajuste e tal. E que, assim, as pessoas estão pensando o hábito, a força do hábito, né, entre aspas, de que antes do dia 1º de maio nós sempre tínhamos já o valor e tal, e passou do 1º de maio. Mas dentro das administrações públicas, já aconteceu também no passado aqui em Guarulhos, porque qualquer decisão que for tomada agora, ou que seja no final do mês, ela é retroativa a 1º de maio. Eu sei que, né, até avisamos os amigos servidores, fica a ansiedade. Né? Nós temos reuniões hoje com o governo de novo, não sei se sairemos com o índice de lá, entendeu? Porque até depois tem que mandar um projeto para a Câmara, só que também não é exclusividade nossa, não, mandar o servidor. A cidade de Cruzeiro, que eu faço parte da Federação do Sindicato de Servidores do Estado de São Paulo, também sou diretor lá. Então nós temos 130 cidades, que são 130 sindicatos filiados. Marília está em campanha salarial, Cruzeiro está em campanha salarial, tudo no 1º de maio. Bom, você vê o Estado é março. Qual a inflação do período? 8,3 INPC, 8,1, alguma coisa. Vamos trabalhar com 8. ICV. Já assinaram com alguma coisa, não? Não assinaram com nada. Já conversamos, já coloquei para a administração também, para o servidor também, tirar esse mito das redes sociais também, deixar assim, nós estamos, essa diretoria está no sindicato desde 2006. Nós não tivemos um reajuste abaixo da inflação. Não foi de 2006 para cá, nenhum. De 2006 para trás, tem aquele nosso amigo lá que vocês comentaram, que o Silvão convidou para ir para o PCdoB. Ele realmente fez aquilo com a gente, né? Em 2004, a inflação... Em 2003, a inflação estava em torno de quase 15%, deu um surto em 2003, ele deu 1%. Então, essas perdas aí, a gente sabe que vem de lá. E a gente já colocamos para a administração, entendeu? Que a questão de repor a inflação, o Almeida ouve a rádio, né? O pessoal do governo ouve a rádio, isso é assim, gente, é repor a inflação, Pedro. Repor a inflação não é dar reajuste para ninguém, é você repor a perda que a pessoa já teve nesse ano. Então, assim, não tem nem que discutir. Eu converso com o secretário de administração, eu falo, vamos conversar a partir da inflação. O que está aqui? Mas parece que não vai, estão acenando com 4%. Não, que isso. Não. 4% não tem lógica. Qual a sua expectativa, a sua experiência, você sabendo que a prefeitura não está tão bem financeiramente, você pé no chão, quanto você acha que é possível conquistar nessa batalha? Então, Roberto, na minha modesta opinião, o pessoal do sindicato também nós temos esse conhecimento, que esse ano realmente a questão do aumento real, que a gente sempre cobra, o ano passado mesmo teve aumento real, pouco, mas teve. A inflação do ano passado era 5,9% e nós pegamos 6,78%. Pouca coisa acima né, da inflação, não chegou nem a 1%. A expectativa, então, esse ano a expectativa nossa no mínimo, a reposição da inflação. No mínimo. A gente vê que esse ano acenando para o aumento real, né, que nem você comentou do site da prefeitura também, queria saber também, se você souber, depois você coloca lá. Do que é? O site da prefeitura está fora do ar, entendeu? Está fora do ar. Então. Bom, o Jordão do Parque Santo Antônio quer saber o que está sendo feito para melhorar as condições de trabalho dos controladores de acesso da Proguaru. Aliás, você começou como controlador, não foi? Isso, lá em 99, entendeu? A Proguaru também é outro caso, né, Pedro? A Proguaru, ela passou também por uma situação agora, não sei se você acompanha, a Proguaru
perdeu receita, orçamento de um ano para o outro. A Proguaru perdeu praticamente a maioria das obras, porque as obras foram paradas, automaticamente a Proguaru para de fazer. Então a Proguaru não estava conseguindo nem liquidar a folha. A Proguaru abriu o PDV, mandou 100 e poucos embora, ainda tentou mandar mais 60. Né? E aí nós negociamos, conversamos com o Zé Luiz, mais da metade a gente conseguimos, através da negociação, não serem demitidos, né? E continuar. Realmente a situação da Proguaru ela é complicada. Então, hoje, por exemplo, os controladores de acesso mesmo, a gente conseguimos avançar no sentido de quando nós estendemos a cesta para todos, cartão do VR para todos, mas, como é que se diz? Mais do que isso, realmente, a gente... Aliás, outra discussão além do reajuste, a turma fala do Vale Alimentação, né? Vale Refeição. Isso. Tem alguma proposta? Também não, Pedro. Tá, praticamente, é isso. Nós tivemos 2 reuniões, muito falando de regime jurídico único e falando de regime jurídico único e realmente hoje é a reunião master, né? Fala aí, Roberto. Não, o Arnaldo me passou aqui uma informação aqui importante. A tradicional feira da Comercial Radar, Pedro. Somente dias 7, 8 e 9, quinta, sexta e sábado. Certo. São lixeiras, baldes, varais, caixas organizadoras e o mais importante, na compra acima de R$50, você ganha 1 litro de cloro para o combate à dengue. Okay. E é só no Radar que a limpeza é assim que se faz. Olha, então vá lá, na compra acima de R$50, você ganha 1 litro de cloro, para tentar dar uma ajudinha nessa questão da dengue em Guarulhos, que está realmente muito, muito complicado. Promoção da Comercial Radar na Avenida Monteiro Lobato, né? Exatamente. Tá ok. Ô, Zanotti, uma pergunta do Joãozinho do Sai, uma pergunta até interessante. Ele quer saber o seguinte: ele vai receber 40% de fundo de garantia? Ou seja, ele entende que é uma demissão. Não, ele não está sendo demitido. Não está sendo demitido, isso daí já, como eu disse também, depois, posteriormente... Que é uma multa esses 40%. É uma demissão. multa quando há demissão, rompimento do contrato de Ou trabalho. desligamento, né? Ele não está sendo... Então, até isso já foi discutido. Depois, posteriormente, agora, a partir do dia 11, nós vamos começar uma série de reuniões no sindicato sobre isso daí, no sindicato. Já começou na administração e agora vai ter no sindicato. Então, a gente vai fazer uma matéria bem explicativa, tentar pôr no site para as pessoas entenderem esses mitos, porque você não está sendo demitido. Os 40% cabe na multa com a demissão, está sendo trocado o regime. E esse regime está sendo trocado por quê? Para atender uma emenda constitucional. Só uma pergunta: qual vai ser a vantagem e a desvantagem para o servidor? Pedro, desvantagem, te bate pronto que eu poderia dizer para você. Então, a questão do fundo de garantia, né, porque no regime estatutário não tem fundo de garantia, né, a desvantagem que eu vejo. Aposentadoria integral, né? Isso, daqueles antes de 2003, tem a questão que eu acho primordial também, na questão que sempre o sindicato cobrou isso, o servidor cobrou a questão do regime jurídico único. Hoje eu tenho uma possível aposentadoria pelo INSS. Como está o INSS? Eu acompanho o INSS como servidor, as contas do INSS, onde que está isso daí? Quais são as regras? A regra muda aonde a regra muda? Muda lá em Brasília, criaram o fator previdenciário, agora está a história 95, 85. Eu estou aqui embaixo calado e não tenho acesso a nada. Aqui o acesso vai ser maior. Aqui o acesso é ali no Torricelli. Então, assim, vai mudar a regra, eu tô em cima do meu instituto. Tem conselho fiscal, haverá eleição, então eu vou acompanhar, é capitalizado, entendeu? Então não há o risco. Eu, sinceramente, não assim, defendendo a questão. O INSS é um instituto complicado. Será que o INSS aguenta mais 20 anos, 30 anos? Eu entendo que a mudança é muito importante, principalmente a questão da aposentadoria, que se aposenta integralmente. Né? Agora, Zanotti, a grande pergunta é: se a prefeitura acenar com um reajuste inferior à inflação? Ou nenhum reajuste. Não, ainda nenhum não existe, mas vai ser provavelmente, talvez, abaixo. Vocês vão para a greve? Vamos para a greve, vamos chamar o servidor, ver a disposição também do servidor e vamos para a greve. Porque assim, Pedro, eu volto a dizer, não tem como a reposição da inflação, eu acho que passou por crise, não arrecadou o que queria e tal. Tem que arrumar outra maneira, eu acho que repor a inflação, porque nós sofremos, o Almeida sabe disso, né? Nós tivemos um período de ouro do nome que você falou aí, e assim, ele não... Você se recusa a falar o nome do Eloy Pietá, não? Ou é impressão minha? Se recusa. Não, agora... antigamente eu até falava, eu prefiro não falar. Porque, não, Roberto, porque assim, eu até vou aproveitar, né? Não tem nem se
forma, se não puder também eu vou falar. Eu vejo assim, lançando a campanha, né? E pode ser o provável nome e tal. E o pessoal esquece do Baquirivu, esquece daquele bagulho de Natal que colocou nos postes aí que foi condenado, né? E o pior, eu vejo servidor. Às vezes vou na rede social, vejo servidor, mas esse Pedro não vale nada. Aí de repente eu vou lá no avatar dele e tava falando do Eloy. Esse Pedro, né? Esse aqui. Nós temos dois Pedro hoje. Então eu fico pensando, eu falo, pô, mas como é que o servidor, será que ele tem amnésia? Será que ele tal? O Pedro colocou uma coisa importante um dia no comentário dele, eu li, não comentei, mas eu li, e eu até achei interessante que o Pedro estava numa discussão, notaram, o Pedro estava numa discussão com o rapaz, e ele falou, pô, pautar um prefeito só pela questão do funcionalismo é muito pouco. Eu acho. Concordo, muito pouco. Mas na condição de servidor, para mim é muito. Porque é a minha vida funcional. Eu vou concordar com você, se você é o presidente do sindicato, você tem que ter um ângulo, um foco para o funcionalismo. Agora, eu acho que avaliar um prefeito somente pelo ângulo do funcionalismo é muito estreito, é a minha opinião. Desculpa. Lógico, mas eu também concordo com você. Mas na questão do servidor, por exemplo, a minha carga horária na prefeitura é 30 horas semanais, certo? A maioria dos servidores são 40 horas semanais. Um terço da vida dele, por dia, é ligado a essa vida funcional. E você tem uma pessoa que acabou com essa vida funcional. Em 3 anos o cara arrasou, o cara pisou no pescoço, demitiu 1000 pessoas de uma vez. E outra, ato de covardia, porque as pessoas esquecem da história. Os 1000 servidores que foram demitidos naquela época, a maioria era pessoas doentes, pessoas com etílicos, né, comprovado, o alcoolismo, que hoje é reconhecido como doença, né, a pessoa, entre aspas, né, é um vício que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde reconhece que é uma doença. Então ele demitiu essas pessoas. Por isso que eu falo que é um ato de covardia, porque são pessoas que dificilmente vão procurar seus direitos. Vamos à tua parte. Mais informações do repórter Rodrigo Souza, é com você. Pedro, em primeiro lugar, bom dia aí para o Pedro Zanotti. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu concordo com a opinião do nosso ouvinte Marcelo, mas eu discordo plenamente. Eu estou aqui nesse exato momento ao lado da barraca aqui que foi montada para receber o prefeito. Eu conversei com 2 funcionários aqui da Impab, que é a empresa responsável aqui pela construção dessa segunda fase do trevo, e me falaram sim que é esperado um pronunciamento do prefeito com relação à segunda fase, a não ser que eles mudem de última hora. Mesmo porque, Pedro, todo um aparato aqui já está sendo montado, aparato de som, microfones, até uma pequena mesa para receber as autoridades, já está sendo montada aqui. Repito, o funcionário da Impar me falou que é esperado sim um pronunciamento do prefeito, a não ser que isso seja mudado de última hora, Pedro. Eu concordo com você, se atenda, equipamento de som, é mais do que uma vistoria, concordo com você. Tá certo, Rodrigo. Mais alguma coisa? E mesmo porque, Pedro, só complementando essa notícia, já vi aqui engenheiros da prefeitura com engenheiros da Impar fazendo essa vistoria. A gente sabe que nesse tipo de situação, geralmente, o prefeito, a autoridade presente, ela apenas faz uma vistoria política, apenas para aparecer para os holofotes, porque a vistoria técnica mesmo já está sendo realizada pelos profissionais aqui, Pedro, nesse exato momento. Olha, quem gosta dessa pirotecnia, pirotécnico, né? É o pirotécnico. É isso aí. Esse pirotécnico é o Atílio, o secretário Atílio gosta. Secretário, economize nessas vistorias e melhore a entrada de Guarulhos ali na José Campanella e ali ao lado do Poupa Tempo, tá uma vergonha, hein? Uma vergonha. Quem nunca pecou que Atílio é a primeira pedra. Pirotecnia, agora consegui falar em pirotecnia. Tocar fogo em tudo. Isso aí. É só questão de palavra, né? Reajuste, aumento, reposição salarial. Zanotti, obrigado pela participação. Tiver algo a finalizar? Obrigado. Não, então, avisar todos os servidores que, assim, a questão do regime jurídico único, também o reajuste também, né? Mas a questão do regime jurídico único, a partir do dia 11, né, nós começaremos as discussões no sindicato, né? Então a pessoa vai colocar, então eu acho que já está até no site do meu Ricardo que mexe com isso, as datas, horário, a partir das 19 horas nós vamos discutir tudo. E assim, o Roberto, desculpa, eu não respondi, Pedro, um segundo, falou as vantagens. As vantagens, uma das vantagens que eu vejo quinquênio, sexta parte, licença-prêmio. Peraí, o quinquênio foi contestado na Justiça? Não, o quinquênio foi contestado, não foi contestado na Justiça. O quinquênio que o seletista cobrava, que nós cobrávamos, ele era previsto na Lei Orgânica do Município, artigo 97. O Tribunal
decidiu que o artigo 97 da lei orgânica do nosso município ele é inconstitucional, porque o Poder Legislativo não pode criar leis que criam gasto. Então, como estatutário, terá... Como estatutário, está no estatuto previsto, já está. E a progressão horizontal? Continua também, daqueles que tem. Mas serão cumpridos? Aí é outra história. E a carreira também, deixar avisado para os servidores que estão ouvindo, pessoal, estatuto é estatuto, carreira é carreira. Aquelas funções que já tem carreira definida, por exemplo, a minha, que é na casa da educação, a dos guardas, a da saúde, essas carreiras, elas não têm nada a ver com o estatuto. As pessoas estão confundindo uma coisa com uma coisa, outra coisa totalmente diferente. Ok. Uma brincadeira. Vamos falar mais sobre isso. Obrigado, Zanotti. Zanotti, pela participação. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. E reprise logo mais às 22 horas pela TV Guarulhos na net e na internet tvguarulhos3.com.br. Até amanhã. No ar, radar de notícia. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.